Eu fiz um trabalho voluntário e ganhei um prêmio. E eu fui premiada lá em Brasília com passagem diária, tudo pago. Você acredita? Pois eu vou te contar como foi que tudo isso aconteceu. Eu sou nutricionista e eu era representante e eu era conselheira do CRN5 quando o CONMAI, que é o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, abriu vaga para ter uma representante como nutricionista. Trabalho voluntário. Você é indicado e aí você vai trabalhar lá de forma voluntária, uma vez por mês, aí depende do cronograma. O que o Conselho Municipal de Alimentação... Só um minuto. Não foi nada. O que o Conselho de Alimentação Escolar faz? O conselho, ele é instituído por lei e ele faz parte do controle social. Então, ele fiscaliza alguma coisa. No caso do CONMAI, ele fiscaliza a alimentação escolar aqui de Salvador. Então, a gente visita as escolas, a gente faz aplicação de checklist pela RDC 216, a gente emite relatório e a gente vê se está tudo conforme a lei. Fora que a gente também olha as prestações de contas, e foi aí que aconteceu a coisa. A gente percebeu que a cidade de Salvador tinha um montante grande de recurso ainda disponível na conta, isso foi lá em 2024, eu acho, 23 ou 24, não me recordo exatamente. E lá perguntamos por que esse recurso não era comprado, feito compras, né, de produtos da agricultura familiar. E a resposta que a gente recebeu é que não tinha, que muitas vezes abria chamada pública, mas não tinha participantes, agricultores participantes, não tinha, dava deserta as chamadas públicas. O que é dar deserta? Ninguém participou. E aí, poderia ser várias coisas, né? Mas a gente pensou assim, então vamos lá, por que então não vamos juntar os agricultores familiares que a gente conhece com a Prefeitura de Salvador, né, com a Secretaria Municipal de Educação, que é quem coordena o PENAI nos municípios. Foi então que nós começamos a convidar o maior número de instituições que tivessem interesse na pauta da agricultura familiar. Na primeira reunião, acho que participou 11 instituições, Conselho de Alimentação Escolar de Salvador, que é a gente, né, o CAI estadual, que é o Conselho de Alimentação Escolar do Estado, o SEBRAE, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a CAR, que é da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Então, a gente começou a chamar pessoas e, nesse momento, a gente queria ouvir quais eram as principais dificuldades para isso não estar acontecendo, né? Para ter uma chamada pública, ela dá deserta, ou muitas vezes, quando aparecia uma associação, uma cooperativa, não tinha documentação correta, e se estendia aquele processo para gestar, e voltava uma demora danada. E aí, nesse primeiro momento, foi tudo feito levantamentos, né? E a gente percebeu que, na verdade, o que faltava era essas instituições conversarem para saber como é que uma poderia ajudar a outra. E aí foi feito. Então, dessa primeira reunião a gente começou a fazer uma reunião por mês. Depois entrou a CONAB, que é a responsável pelo PAA aqui na Bahia. Depois entrou o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Depois entrou a SUAF. Foram entrando várias instituições também dentro desse processo. E formamos um grande grupo que a gente intitulou esse grupo como GASE, Grupo da Alimentação Sustentável, né? Saudável e Sustentável na Escola. E aí, a gente começou então a pensar que precisavam executar algumas atividades. E aí a gente fez 2 atividades importantes e agora a gente está indo para a terceira atividade. A nossa primeira atividade foi participar da Feira da Agricultura Familiar. Nós conseguimos um espaço lá, onde a atividade era falar com nutricionistas da cidade de Salvador e da região metropolitana. Então nós queríamos que ouvir elas, saber o que elas estava acontecendo na cidade delas, se elas tinham pessoas, fornecedores ali, e também levar elas a fazer um tour na feira, conhecer os agricultores, conversar, fazer um network, tipo uma rodada de negócios ali, conversar, perguntar o que eles fabricam, o que ela poderia colocar dentro do cardápio dela, né? Atendendo a questão da agricultura familiar. Foi aí que, para nossa surpresa, apareceram nutricionistas, mas apareceram também diversas outras pessoas que não eram nutricionistas. Apareceram agricultores, cooperativas, secretários de agricultura de outras cidades, secretários de educação de outras cidades. Todas pessoas que tinham interesse na pauta e que viram que a gente estaria lá, foram lá. A sala ficou lotada. Inclusive, eu vou botar uma foto aqui que eu tirei para vocês saberem como ficou cheia aquela sala. E aí, quando a gente finalizou aquela reunião, a gente percebeu que
faltava muita informação básica para aquelas pessoas. E aí a gente pensou, o que a gente pode fazer para fazer com que essas pessoas tenham informação, principalmente os agricultores e agricultoras, que não tinham muitas informações, por exemplo, qual documento preciso ter para poder vender para o governo, prefeitura, estado e governo federal. De quanto em quanto tempo eu preciso atualizar esse documento? Quais são os produtos que eu posso colocar no PENAI? Que nem todos os alimentos entram no PENAI, né? Depois da resolução deles, a nova 6, acho que é a 6 de 2022, se não me engano, que fala sobre o cardápio do PENAI, não tem como entrar qualquer coisa. Então, não pode entrar açúcar para crianças de até 3 anos, tem várias questões. Alimentos ultraprocessados não são permitidos mais. Então, são várias questões que estão lá. Então, eles precisam também saber o que eles produzem para poder adequar nesse cardápio. Inclusive, tem um vídeo meu aqui, eu vou colocar aqui no box de informação, falando sobre como nós nutricionistas podemos trabalhar com os agricultores familiares. Sério, a gente pode ajudar esses agricultores falando trabalho, tá, gente? Ganhar dinheiro dando assessoria e consultoria para agricultores, de como eles se regularizarem para poder estar dentro da prefeitura, né, vendendo para o governo, ok? Foi então que a gente teve uma ideia de fazer um projeto piloto para uma cooperativa. Então eu conhecia uma mariscadeira lá de Salinas da Margarida, onde ela era vice-presidente da cooperativa. E nós, então, entramos em contato para saber se eles tinham interesse em receber essa formação piloto e eles aceitaram. Nós fomos para lá e passamos um dia inteiro lá, fizemos um trabalho de conscientização, mas também falando sobre quais eram os documentos que elas precisavam, quais eram os alimentos da agricultura familiar que poderiam entrar no PENAI. E aí fizemos um bate-papo, tiramos dúvidas, a gente também registrou esse momento. E essa atividade não foi feita apenas pelo Conselho de Alimentação Escolar de Salvador, mas também participou o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, participou o SEBRAE, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o SECANI e o UFBA, que também participou dessa atividade. Foi uma atividade muito rica, nós recadastramos que a Bahia até também estava lá para fazer atualização de CAF, nós atualizamos 52 CAFs, mais a CAF jurídica, que são documentos importantíssimos para poder participar de qualquer chamada pública e licitações como agricultor e agricultora familiar, tá? E isso gerou uma nota no site do Conselho de Nutrição, e essa nota fez com que uma assessora de um deputado estadual daqui da Bahia fizesse uma indicação para um projeto de lei onde fosse obrigado colocar na alimentação escolar do estado pescados e mariscos, né? Que a gente pudesse trazer essa cultura, já que nós somos uma cidade, né? Na verdade, a gente tem um litoral gigantesco e muitas vezes a gente não consegue colocar os nossos pescados e os nossos mariscos dentro da alimentação escolar, tanto do município quanto do estado. Então, isso também foi uma atividade que foi extremamente importante para nós. Quando então o FNDE lançou o Prêmio CAI 30 anos, quando o CAI fez 30 anos de existência, ele lançou o Prêmio CAI e nós escrevemos esse relato de caso, que foi um relato extremamente rico, pelo simples fato, não só o simples fato de não só a gente fazer todo esse movimento, mas ter o resultado que a gente queria, que era aumentar as compras dos agricultores familiares pela cidade de Salvador. Então, Salvador tinha ali 1 ou 2 fornecedores, chegou a 5 fornecedores, então hoje a gente tem uma grande quantidade de compra. Gente, você aumentar em torno de 10 milhões de reais para agricultores familiares, porque o montante é grande, é em torno disso. É muito dinheiro que a gente conseguiu fazer com que esse dinheiro fosse para os agricultores familiares, que esses alimentos dos agricultores chegassem nas escolas aqui de Salvador. Então todo mundo sai ganhando com isso. E agora a gente tem um novo desafio, que é de fato aumentar a quantidade dessas cooperativas. Então hoje são 5. E aí a gente vai agora planejar uma nova reunião com a Prefeitura de Salvador e com cooperativas que a gente conhece, que a gente quer o contato. E aí a gente está fazendo esse grande movimento de network para a gente poder se reunir online mesmo, ouvir as demandas que Salvador tem e os agricultores e agricultoras falar o que elas estão ali produzindo. A partir daí a gente quer que realmente Salvador chegue a 100% de compras da agricultura familiar. Hoje, eles estão com 30 e poucos por cento, a gente está em julho. A estimativa é chegar a 49%, 50% até o final do ano, sendo que a lei prevê no mínimo 45%. Mas como a cidade de Salvador
ela é terceirizada, ou seja, é uma empresa terceirizada que presta serviço para fornecer alimentação escolar nas escolas. Então, o recurso que sobra, que vem da FNDE, fica todo disponível para a gente comprar da agricultura familiar. Então, o objetivo que o Comai tem é que Salvador compre 100%. Mas, para isso, a gente está precisando, sabe de quê? De fornecedores, de agricultores e agricultoras, aqui próximo de preferência, que forneça na quantidade que a gente precisa, né, para as escolas de Salvador. Então, foi esse movimento que a gente fez. A gente fez toda a documentação, registrou tudo, emitimos os nossos, esse projeto, esse relato, e nós fomos vitoriosas. Então, a gente ganhou este prêmio aqui maravilhoso, que foi o Comai, né, que ganhou. Eu fico muito orgulhosa porque a ideia foi minha, mas se eles não se os meus conselheiros, colegas não tivessem aceito, não teria conseguido. Então, foi uma construção coletiva mesmo, né? A gente tem a presidente Floriceia, que é representante da sociedade civil lá de Quilombola de Ilha de Maré, Walter, Rita, Rose, minha colega nutricionista, e tantos outros que vieram antes, Essia, tanta gente que veio antes, né? E que construiu o Conselho de Alimentação Escolar como ele está hoje. Então aqui é um presente muito importante pra gente. Eu fico muito feliz de ter feito parte desse prêmio. E eu fui lá em Brasília, vou botar uma foto aqui também, receber esse prêmio lá no Prêmio PENAI 2026. Hoje não foi premiado só o Prêmio CAI, teve outras premiações. E a gente foi lá receber com tudo custeado pelo FNDE. E foi muito legal. Eu fico muito feliz. E se você quiser também ser uma voluntária de um Conselho de Alimentação Escolar, procure o Conselho de Alimentação Escolar do seu município para saber se ele existe, se ele está atuante, como é que você pode participar. Você precisa ser ou mãe de aluno, para você representar, ou um representante do governo, se você fizer parte da prefeitura ou do estado, ou um representante da sociedade civil, que aí no meu caso eu sou representante da sociedade civil, que eu sou representante do CRN5. Hoje eu não sou conselheira e continuo representante, porque qualquer nutricionista pode representar o CRN5 num conselho de alimentação escolar, num conselho de segurança alimentar e nutricional, no conselho de saúde, no conselho escolar, qualquer conselho que tenha representante da sociedade civil, você, enquanto nutricionista, pode representar o CRN5. Se você tem interesse de representar o CRN5, você vai entrar em contato com o CRN5. Se você quiser, eu posso te ajudar isso de forma mais rápida. Você entra em contato com o CRN5 e você diz que quer ser representante do CRN5 no conselho. E aí o conselho vai pedir a vaga e eles vão mandar a pauta dizendo que concorda que você seja representante. Para isso, você tem que estar em dias com o conselho. A gestão tem que aprovar em plenária o seu nome, mas isso é uma coisa pro forma, porque eu penso que quando eu era presidente, eu queria que muito mais nutricionistas estivessem presentes representando o conselho. Então, isso é muito legal, porque você consegue representar a sua entidade levando as coisas interessantes ali. Então eu levei o meu network, eu levei minha experiência, eu levei meu conhecimento e a gente teve um resultado incrível. E o conselho te dá uma ajuda de custo, mas aí vai depender da gestão, aí tem que buscar mais informações, mas é uma ajuda de custo simples, gente, não é salário, é para você pagar seu transporte, sua alimentação, sua água e pronto, certo? E, enfim, você só precisa comprovar ali a convocação, que participou, com foto, etc. Se você quiser mais detalhes, você é nutricionista, quer ser representante do conselho, de algum conselho na sua cidade e tem interesse em saber mais detalhes, entre em contato comigo ou aqui nos comentários ou no meu Instagram, Amanda Ornelas Nutri, no meu direct. Eu respondo todos os meus directs e a gente conversa e bate um papo lá. Então, eu fico muito feliz se você também tiver interesse em ser uma voluntária, assim como eu. Beijos pra vocês e até a próxima.